Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Rickon Stark nasceu em Winterfell, a fortaleza ancestral de sua casa, no ano 295 após a conquista, como o último dos filhos de Lord Eddard Stark, o senhor da casa, com sua senhora esposa, Lady Catelyn. Rickon contava então com 5 irmãos no total, 4 legítimos, Robb, Sansa, Arya e Brandon, e um meio-irmão bastardo, Jon Snow. O rapazinho, de apenas 3 anos de idade durante o início dos eventos das crônicas, era bastante parecido com a mãe, envergando as cores Tully em sua aparência, com cabelos ruivos e olhos azuis claros, além de contar também com os sorrisos fáceis da casa sulista. O pequeno era ao mesmo tempo brincalhão e temperamental, dado a ataques de nervos e acessos de birra, mas também a ataques de risos tão intensos que o deixavam sem ar. Rickon, desde o início, se esforçava muito para agir como seus irmãos mais velhos, aos quais muito admirava, mas sem sucesso, dada sua pouca idade. Ele era o Stark que mais tempo passava junto à velha ama, por ser o mais jovem e vulnerável, e tal como seu irmão Bran, adorava as histórias da velha. Depois de uma expedição de execução, Lord Eddard retornou ao Winterfell com os irmãos mais velhos de Rickon e uma pequena ninhada de filhotes de lobo gigante, um dos quais endereçado ao menino. A princípio, Rickon se sentia apavorado com a cria que lhe deram, mas não demorou até que ele desenvolvesse um laço com a criatura, e quando chegou o momento de dar-lhe um nome, Rickon escolheu Cão Felpudo, uma nomenclatura adequadamente infantil. Seu lobo, no entanto, não tinha muito de infantil ou engraçado na aparência, sendo dotado de pelos negros e incandescentes olhos verdes, e via-se desde cedo que ele seria um animal temível quando crescesse. Ainda assim, Rickon logo se afeiçoou muito ao seu novo amigo, ao ponto de chorar copiosamente quando o Cão Felpudo era levado para longe de si. Quando a comitiva real veio ao Winterfell para que Rei Robert apresentasse ao pai de Rickon uma convocação para servir como sua nova mão, o rapazinho ficou impressionado com a movimentação de tantas pessoas estranhas, e depois da partida da comitiva e do pai, Rickon foi deixado na Fortaleza do Norte, junto aos seus irmãos Robb e Bran, este ainda desacordado após sua queda de uma torre. A queda de Bran fez com que a sua mãe, desgostosa e profundamente preocupada, passasse dias a fio ao lado de sua cama, velando por sua vida. Isso fez com que Rickon, perdido e desorientado pela falta da mãe, passasse a seguir Robb pelo castelo, aos prantos, imaginando que todos o estavam lentamente abandonando. Essa sensação se acentuou ainda mais pouco tempo depois, quando Catelyn também partiu para o sul, deixando apenas Robb e Bran para trás. Mas Rickon foi capaz de encontrar algum conforto e alívio ao correr pelos corredores e pelos pátios do castelo junto a Cão Felpudo, que crescia rapidamente e parecia ter com o pequeno Stark uma ligação cada vez mais forte. Os lobos de Robb e Bran, Vento Cinzento e Verão, também participavam das brincadeiras, e Rickon se deleitava com eles igualmente. Apesar do alívio representado pelos lobos, no entanto, Rickon permaneceu temeroso de que seus familiares o estivessem abandonando, e sempre que Robb partia para resolver questões administrativas fora da fortaleza, o rapazinho se lamentava amargamente até que o irmão retornasse. Quando Tyrion Lannister, o irmão anão da rainha, retornou ao Winterfell para trazer notícias e mensagens de Jon Snow, o meio-irmão de Rickon que também o havia abandonado, sem que ele soubesse para onde fora, Cão Felpudo avançou sobre o homenzinho, mas Rickon rapidamente o chamou de volta para si, e o lobo obedeceu, demonstrando que, além de contarem com uma ligação especial, Rickon já era capaz de exercer controle por sobre ele também. Quando Rickon descobriu que Robb iria partir em definitivo, levando um exército para o sul para resgatar o pai de ambos, que se encontrava cativo em Porto Real, o menino ficou tão desnorteado e chateado que simplesmente desapareceu, se refugiando nas criptas sob a fortaleza, entre as efígies de pedra dos reis do inverno do passado. Ao ser localizado, Rickon balançou de forma desajeitada uma das enferrujadas espadas de um dos túmulos contra os homens que o vinham buscar, e Cão Felpudo feriu 2 deles com seus dentes, o cozinheiro Gage e o ferreiro Mikken, antes de ser dominado.
Com isso, o lobo, que foi considerado muito perigoso e imprevisível para continuar solto, passou a ser mantido nos canis do castelo, o que só serviu para fazer Rickon chorar ainda mais, querendo estar junto de seu lobo novamente. Quando Robb estava prestes a partir, Rickon se recusou terminantemente a se despedir do irmão, apenas por não querer que ele partisse de forma alguma, dando vazão à sua impotente fúria infantil. Em uma determinada noite, Rickon teve um sonho com seu pai, mas ele não se encontrava na corte, e sim nas criptas sob Winterfell, o que ele interpretou como sendo uma visão. Com isso, ele partiu em segredo, junto a Cão Felpudo, para as criptas, para procurar por Lord Eddard. Uma vez lá, eles foram interpelados por Bran, Lowen e Osha, a selvagem cativa do castelo, e o lobo de Rickon saltou da tumba vazia de Lord Eddard, atacando e ferindo Lowen no braço antes de ser interceptado por Verão. Rickon descobriu que Bran também havia sonhado o mesmo sonho com o pai e viera até ali para conferir a veracidade dele. Como o Lorde não se encontrava ali, no entanto, o grupo partiu para a Torre de Lowen, onde o mestre enfaixou sua ferida e lhes falou sobre a inverdade dos sonhos. Contudo, o sonho dos meninos se provaria verdadeiro pouco depois, quando um corvo chegou de Porto Real com a notícia da execução de Lord Eddard, por alta traição, notícia essa que fez Rickon chorar amargamente. Pouco tempo depois, dois novos rostos chegaram a Winterfell. Os primos Frey, Walder e Walder, chamados de Grande Walder e Pequeno Walder para distingui-los. A princípio, tinha sido dado a entender que eles vieram para compensar a ausência dos irmãos de Rickon, ideia que não o agradou nem um pouco, mas a realidade é que os meninos eram protegidos enviados das gêmeas, como parte da aliança firmada entre Robb e os Frey. Rickon não se deu bem com os Walder a princípio e desejava que partissem logo de volta para o sul, mas isso não seria possível, de modo que o rapaz precisou aguentar sua presença ali a contragosto. Contudo, quando brincavam de Senhor da Travessia no Bosque Sagrado e Pequeno Walder derrubou Rickon no laguinho de águas quentes abaixo da plataforma que usavam, Cão Felpudo pulou como um raio por cima de Walder, o que os levou a se tornarem meio temerosos de Rickon por conta da proteção de seu lobo. Estranhamente, isso fez com que Rickon e os Walder se tornassem amigos dali em diante, pois os primos do sul pareceram tirar daí certo respeito pelo jovem Stark, ao ponto de ele os apresentar às criptas sob o castelo, para o descontentamento de seu irmão Bran, e depois sentar ao lado deles nas festividades pelo fim das colheitas, nas quais os vassalos Stark que ainda se encontravam no norte compareceram. Com a partida de sua mãe para o sul, Rickon se tornou gradualmente mais e mais selvagem com o passar dos dias, e passou a se recusar a cortar o cabelo, chegando ao ponto de morder a mão de uma jovem que tentou fazê-lo. Enquanto isso, Cão Felpudo, sentindo o ânimo selvagem de seu dono, mordeu o pequeno Walder, o que levou Sor Rodrik a ordenar que tanto ele quanto Verão fossem confinados ao Bosque Sagrado, atrás de barras de ferro, para impedi-los de atacar mais alguém e para prevenir alguma morte eventual. Contudo, Rickon e o irmão encontraram novas perspectivas através da chegada dos irmãos Reed ao Winterfell. Jojen Reed, o herdeiro de Atalaia da Água Cinzenta, diz a Bran que os sonhos que os irmãos tinham tido não eram meros sonhos comuns, como Lowen alegava, mas sim visões proféticas, o que explicava como foram capazes de antever a morte do pai em Porto Real. Quando Theon Greyjoy, o antigo protegido dos Stark, tomou Winterfell de forma sorrateira, conquistando o castelo para os Homens de Ferro em nome de seu pai, Rickon e o irmão se tornaram de repente seus cativos mais valiosos, sendo os Stark em Winterfell, e Meera Reed, a irmã marcial de Jojen, assumiu o papel de protetora de Rickon durante este período. Quando surgiu uma oportunidade, Rickon, seu irmão, os irmãos Reed, Osha, Odor e os lobos gigantes desapareceram da vista dos captores, se refugiando nas criptas sob o castelo, onde sabiam que nenhum homem de ferro com a exceção de Theon saberia se orientar, e ali permaneceram durante algum tempo, até emergirem para encontrar Winterfell devastada e saqueada, e Mestre Lowen caído no Bosque Sagrado, à beira da morte. Rickon ficou apavorado com a visão de Lowen quase morto, e o terror pela morte de mais alguém que conhecera por toda a vida o dominou, mas Lowen ordenou a eles que partissem de lá o quanto antes, para se manterem longe do alcance de Theon e de quaisquer outros abutres que quisessem capturá-los, e assim foi feito. Para aumentar sua segurança, o grupo decidiu se separar. Osha se comprometeu a proteger Rickon, e ela, o jovem e seu lobo gigante partiram de Winterfell para um local a princípio desconhecido pelos demais. Com o tempo, o sumiço de Rickon se tornou tão efetivo que a maior parte do norte não duvidava que o menino estivesse mesmo morto, tendo ele sido supostamente executado por ordem de Theon Greyjoy, mas a realidade é que havia ao menos um indivíduo na região que conhecia a verdade sobre seu paradeiro.
Lord Wyman Manderly, o Senhor de Porto Branco. O leitor se dá conta disso durante uma visita de Davos Seaworth, o enviado de Stannis Baratheon, à cidade, quando o cavaleiro foi levado a uma sala de encontro secreta, conferenciando com Lord Manderly. Ali, o Senhor disse que os irmãos Stark não estavam de fato mortos e que haviam escapado. Manderly ficou sabendo disso quando X, o antigo escudeiro de Theon, cruzou seu caminho. X testemunhara todos os eventos em Winterfell, inclusive a fuga dos meninos Stark, sem que eles o tivessem visto, mas como era mudo e analfabeto a princípio, era difícil tirar dele os fatos. Ainda assim, Lord Manderly havia determinado que o X aprendesse a escrever, para que pudesse contar a história em detalhes, mas o que ele havia descoberto com perguntas simples já era substancial. Rickon, Osha e Cão Felpudo haviam partido para o extremo nordeste da região, se refugiando junto a um dos únicos povos nos reinos que se pareciam mais com os selvagens de além da muralha, o povo de Osha, do que com os outros súditos assentados do Trono de Ferro. Skagos, a grande ilha do Mar Tremente, habitada pelos irascíveis nascidos na Pedra. Aparentemente, Osha havia se refugiado ali tanto por sua afinidade com os Skagossi quanto pelo fato de aquele ser um local temido pelos nortenhos, ou seja, um local onde era improvável que alguém pensasse em perseguir Rickon, mesmo que descobrisse sua localização. Lord Wyman revelara aquilo para Davos pois tinha para ele uma missão não para um cavaleiro, mas sim para um contrabandista. Ele desejava que Davos partisse até Skagos de forma sorrateira, recuperasse Rickon e o trouxesse até Porto Branco, pois Lord Wyman poderia começar a sublevar o norte contra o domínio dos Bolton, uma vez que estivesse de posse de um herdeiro legítimo dos Stark.